que a arquitetura era somente para pessoas ricas. E, na verdade, não é isso. Então, o que eu percebi? No decorrer desse tempo, você desenvolver um projeto em que no dia a dia ele não vai ser funcional, significa que você não está pensando. Você construir bem e você construir mal, às vezes você construir mal, você gasta muito mais, né? Não deixa de ser um investimento, um patrimônio. Então, quando você faz algo bem feito... O maior problema que a gente sempre pega é a mão de obra, né? A arquitetura é para todos e é fundamental. Assim como a própria arquitetura em si, né? Welcome to the Inevitable Cast. Today we sit down with André José and Lucas Aragão, managing partners of AJR Arquitetura, transforming architecture and construction in Barueri for nearly 20 years. In the next few minutes, they reveal why most construction projects fail before they even begin, and the hidden strategy that protects your investment from day one. Bem-vindos ao Inevitable Cast. Esse podcast ele é patrocinado pela Inevitable Flow. Nós ajudamos empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados, utilizando soluções inteligentes de IA, com o objetivo de aumentar a receita sem precisar contratar uma equipe de vendas ou depender de indicações imprevisíveis. Se você quiser agendar uma consulta gratuita para saber mais, clica no link da descrição do episódio. Hoje tenho o prazer de conversar com o Lucas Aragão e com o André José Rocha, ambos sócio-administradores da AJR Arquitetura e Construção, fundada há mais de 15 anos e com atuação em Barueri, São Paulo, voltada para projetos de arquitetura e urbanismo. A AJR combina projetos arquitetônicos com execução de obras, oferecendo soluções integradas e criativas para seus clientes. Vamos explorar os desafios, conquistas e o plano de crescimento da empresa. André, Lucas, é um prazer ter vocês aqui hoje no podcast. Para começar, vocês poderiam nos contar um pouquinho do background de vocês e como que surgiu a AJR Arquitetura? Boa tarde. Nós que agradecemos pelo convite, Gui. Vai ser um prazer a gente poder explorar um pouquinho sobre esse tema e estar conversando com vocês sobre isso daí, tá? Então, eu sou o arquiteto André, sou formado na área de arquitetura, pós-graduado em gestão de obras, né? E a gente vem atuando aí no mercado desde 2011 oficialmente como empresa, CNPJ, mas a nossa abertura realmente foi em 2006, junto aí com o arquiteto Lucas, que também vai falar um pouquinho. Olá, boa tarde, eu sou o arquiteto Lucas, né? Estudei arquitetura, também fiz edificações e junto com o André a gente tem a AJR Arquitetura, né? Que estamos no mercado desde 2006, como ele pontua, trabalhando com essa parte de desenvolvimento de projetos e também com gestão de obras. Muito Então, legal. falando um pouquinho mais aí sobre a JR, a gente inicia o processo em 2006, abrindo no mercado, né, como um profissional liberal, e aí com o passar dos anos, com, né, o trabalho, onde a gente se torna uma pessoa jurídica, documenta-se a empresa como PJ, né, se formata a JR a partir de 2011, né? E aí, desde então, a gente vem trabalhando com a área de projetos, né? Arquitetura integrado com a parte de engenharia, todos os projetos de infraestrutura, e com o processo de planejamento, que é o gestão de obras, né? Que é o planejamento da obra e o acompanhamento da administração em si, para trazer aí a viabilidade e algumas facilidades para os nossos clientes, né? Muito bom. Você pode me contar como é um dia típico para vocês dentro da JR? Como vocês dividem o tempo de vocês entre projetos arquitetônicos, execução de obra, captação de novos clientes? Como é o dia a dia? Bom, os dias são bem corridos, né? E aí Sim. a gente acabou fazendo uma distribuição, além de nós dois como liderança, a gente tem um suporte de profissionais contratados e aí nossa equipe física interna no escritório, porque por mais que somos arquitetos e atuem na área da construção, o escritório em si só para funcionar não é simplesmente você ser um arquiteto, né? Então tem todo um quesito administrativo, contábil, financeiro, compras. É uma área que requer bastante coordenação, porque a gente tem outros profissionais envolvidos, e aí a gente acabou entre nós dois dividindo
algumas tarefas, né? Como responsabilidade, o responsável daquilo. Então, basicamente, nós dois ficamos dentro da área da criação. O que é arquitetura, né? Quando a gente fala arquitetura raiz, é a criação de uma construção, por exemplo, residencial desde o início, né? Avaliação do terreno, suporte da avaliação do terreno, atendimento com o cliente, as premissas, o briefing do que é o projeto, e aí a gente desenvolve, faz o processo de criação em conjunto para poder apresentar para o cliente e assim ter a definição do que é o projeto. Então, o Lucas, ele fica mais ele vai falar um pouquinho mais sobre a área dos projetos, o que é a documentação, a parte mais de escritório, né, que é onde vem a coordenação também dos projetos de infraestrutura, projetos complementares e os projetos de interiores, onde fica sobre a liderança do Lucas, né? Então, ele que acaba aí fazendo todo esse processo da gestão junto com os desenhistas dando suporte. Eu acabo indo, uma vez definido a arquitetura, a parte administrativa do escritório em si só e a parte de gestão, dos acompanhamentos de obra, a equipe de engenheiros que acompanha, dos arquitetos coordenadores, daquelas obras que estão sob nossa responsabilidade. Então, basicamente, a nossa divisão interna fluiu dessa forma, é algo que a gente já vem trabalhando há alguns anos e vem dando certo. É corrido, né, Lucas? A gente é bem puxado os dias. A gente sabe que essa parte projetual, né, como o André falou, a gente vem desde o momento da criação, onde a gente trabalha em conjunto, né, porém, em determinado momento entram as fases de aprovações, né, as liberações legais aí para poder que uma obra ela se iniciar, né? Então é onde ele, entre aspas, né, sai de campo, né, a equipe administrativa, né, e a minha parte técnica assume de fato para poder trabalhar junto às prefeituras, condomínios, até se ter a liberação dos projetos, né, se tem aí a coordenação dos projetos executivos, como projeto estrutural, projeto hidráulico, elétrico, toda a base necessária para se ter a execução de uma obra, né? Até de fato se ter a liberação do alvará de construção, e aí nesse momento entra novamente o André com a parte de acompanhamento e gestão de obra. Né? Então, o cliente ele está com o escritório desde ali daquele momento de criação até o processo mesmo de execução, onde nós fazemos o acompanhamento e a gestão da obra. Muitas vezes até um pouquinho antes, até no processo da compra do lote, né? Então, uma consultoria aí na compra, que é algo que é muito viável para o proprietário, né? É ter a noção de que ele está comprando aquele lote seja condizente, compatível com o que ele pretende construir, qual que é a idealização da família, né? E está fazendo um bom negócio, né? Então, muitos dos clientes também a gente já faz uma consultoria prévia aí na própria aquisição do lote. Interessante, muito importante também, né? Eu fico imaginando, de onde vem a maioria dos clientes hoje para vocês? É mais por indicação, rede de contato, canais digitais? Bom, como a gente já tem uma jornada aí, Gui, de alguns anos, e aí o ponto-chave é óbvio que a gente está cada dia, todos os dias nós estamos aprendendo algo, então a gente sempre tem que estar se atualizando, tem que estar estudando, sabendo quais são as tendências no mercado. E hoje, por exemplo, com o tempo você formata um currículo, né? E você vai se aperfeiçoando, né? Conforme o caminho vai se trilhando. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma grande especialização em casas de médio alto padrão, né? Apesar que a gente atende também a parte corporativa e industrial, temos também projetos nessa área também comercial, mas assim, o grande foco, 70% do escritório, ele gira no residencial. E acaba vindo muito porque conforme a gente está dentro de um empreendimento, de um condomínio fechado, ou até de um bairro aberto, a gente tem as placas, né? Então, você tem as placas das obras, que por lei, é obrigado a se ter o responsável técnico, o número de alvará, a documentação que nem o Lucas mencionou. Então, isso acaba sendo uma forma, né, de divulgação. E como a gente atua na zona oeste de São Paulo, então a gente atua
Barueri, Santana Parnaíba, Jandira, Alphaville, vai tanto Barueri como Santana, né? A Granja, que faz parte de Cotia, a Granja Viana. Então, você vai firmando o seu nome dentro daquela região onde você vai atuando. Então, você tem a indicação entre clientes, né? E também, hoje, as redes sociais, a mídia, então, ela traz uma abertura no caminho para você poder ter uma visualização, né, melhor, mais rápida dentro do mercado. Então, hoje os clientes vêm principalmente dessa forma. Indicações, as placas, a divulgação e pelo nosso material que já está dentro das redes. Então, dentro do nosso Instagram, do próprio site ainda. Então, que aí a gente vai fazendo a divulgação dos projetos. É muito você fazer uma boa arquitetura, né? Então, quando a gente fala da construção, a gente não fala somente da beleza. É um conjunto, é uma integração de coisas que aí você se torna realmente um bom profissional onde você é buscado no mercado. Do ponto de vista, né, Lucas? É até legal pontuar, como o André falou, quando a gente fala arquitetura, não é só a beleza, né? Existe um funcional. E dentro do nosso processo projetual, a gente sempre gosta de trabalhar o projeto pensando primeiro no funcional, né? Então, a nossa criação, ela parte do funcional, para só então fazer uma avaliação da estética da arquitetura, né? Porque você desenvolver um projeto em que no dia a dia ele não vai ser funcional, significa que você não está pensando como que você vai aplicar esse valor, que não é um valor baixo, para uma obra, né? E não vai ter uma boa utilização. Então, a gente sempre gosta de pensar no funcional, para só então aplicar aí a parte estética do que realmente a gente conhece como arquitetura. Entendi. Claro, faz todo sentido. Não adianta nada que é bonito e não é útil, né? Não é funcional, útil, né? Tem que ser útil primeiro, depois bonito. A beleza a gente vai moldando, né? É um conjunto. Eu acho que é aí que é o grande lance da arquitetura de se ter os bons profissionais no mercado e conseguir entender, né? Eu falo que a gente também tem que ter um pouquinho da psicologia. É um trabalho longo com os clientes, né? Geralmente, por exemplo, se a gente vai desde o início até a conclusão, a entrega de uma casa pronta para os clientes, a gente está falando de um período de 2 anos entre projeto, documentação e construção, né? Que aí entra o processo da obra, que não é um processo tão rápido, aí dependendo do porte. É lógico que tem várias interfaces e vertentes que vai definir isso. Claro, claro. Eu fico imaginando agora a questão dos desafios que vocês têm enfrentado no âmbito de quando vocês combinam a construção com a arquitetura, especialmente no âmbito do gerenciamento de prazos, gerenciamento do projeto em si, com relação a custos e qualidade. Quais são os principais obstáculos ali? O principal, Gui, o que acontece hoje eu vejo como gestão aí, liderança do escritório, é você conseguir contratação, uma mão de obra qualificada. Tanto da esfera técnica, dentro, interna, escritório, desenhos, né? A gente sente aí, né, Lucas, uma dificuldade nisso, nesses novos profissionais que vêm vindo no mercado, porque eu falo o seguinte, a gente, como já tem algum tempo, então, tudo bem que a pandemia é bem recente, teve outros episódios no país, por si só, que acabam implicando, obviamente, em todas as empresas, em todos que trabalham, mas, por exemplo, eu falo que existe um mundo antes e após pandemia. Foi para todas as áreas, inclusive para a construção civil. Então, assim, hoje o grande lance, assim, uma dificuldade o quesito de uma mão de obra, né, de equipe, de profissionais realmente qualificados. Porque os profissionais, a arquitetura é uma área maravilhosa. Muitos, como veem, né, por fora são tudo flores, mas na verdade não é bem assim que funciona, né? Tudo se tem um Tem todo um processo, processo. se tem os dois lados da moeda, né? Então, assim, não é que você se forma e que você está ali, e que vai ser muito simples, assim, é um processo, né? Sim. Então, você ir se aperfeiçoando. Então, o que eu vejo hoje? O principal, para você conseguir montar e estruturar uma boa equipe, para você ir
almejando o crescimento e assim e abrindo as vertentes, porque a construção civil é uma vertente muito grande. Então, quando a gente fala que a gente é um escritório de arquitetura com engenharia integrada em um processo de gestão de obra, se envolve bastante profissionais aí para conseguir chegar num contexto lá de fornecer para o cliente entregar aquele projeto, aquela casa que ele visualizou lá no 3D. E é interessante isso que o André está pontuando, porque normalmente quando o cliente ele busca, né, o escritório para desenvolver o projeto, fazer a casa dele, ele não tem noção, né, ele não tem ainda esse entendimento do quão grande é o processo, desde essa etapa projetual em si até a própria execução da obra, né? Então, ele chega normalmente, né, falando que ele tem uma equipe que executa, ele tem um pedreiro que vai conseguir executar a obra para ele. Mas é só quando ele está nesse processo, visualizando o projeto e fazendo a execução da obra, que ele começa a ver que vai muito além de um empreiteiro de obra, né, de um responsável ali pela execução. Né? E aí é nesse momento que a gente vai pontuando, né, enquanto está sendo desenvolvido os projetos, cada etapa que a obra vai ter e quem é responsável por cada etapa, né? E qual que é a necessidade que ele tem ali nesse processo da execução. Interessante. Com certeza. Eu imagino vocês agora muito envolvidos no setor, desenvolvendo diversos projetos em paralelo. Existe alguma ferramenta, alguma tecnologia que tem feito a vida de vocês mais fácil? E caso contrário, existe algum processo que está sendo frustrante que você gostaria de melhorar? Bem, assim, a gente percebe que o fato do escritório estar atuando em projetos e obra, a gente, principalmente eu, que sou muito interno, né, eu vejo que ajuda muito num processo de detalhamento, de execução, né? Porque quando você tem, né, parte da equipe externa, né, trabalhando na obra, vendo a obra acontecer, especificando qual que é a necessidade da obra, isso contribui num processo de detalhamento de projeto, para cada vez viabilizar mais a obra, né, facilitar o processo de execução e até muitas vezes reduzir o custo da obra. Né? Porém, a gente percebe que o que passa a frustrar o escritório é quando a gente vê que tem equipe que não entende esse processo de detalhamento, não sabe fazer uma leitura correta de um projeto. Né? Então, é onde o André pontuou que talvez a pandemia ela dificultou mais, né? Porque a gente teve um retardamento aí de processo de execução, né? Mas, ao mesmo tempo, possibilitou que as pessoas pudessem buscar mais informação, ter um maior conhecimento, né, na construção. Mas da parte interna, a gente tem hoje o BIM, que vem facilitando, né, o desenvolvimento de projetos, né? Então, até essa tecnologia ela busca, né, auxiliar os escritórios em ter projetos que se comunicam, né? Que se comunicam, cada parte do projeto, a hidráulica, a elétrica, estrutural, ou a arquitetura, eles se comunicam entre si para que minimize erros na execução da obra, né? A gente tem os processos de planejamento físico-financeiro, que facilita para o cliente ele ter um conhecimento do custo da obra antes mesmo dela acontecer. E, bem, é mais ou menos isso, né? Eu acho que é bem isso aí que o Lucas pontuou, né? Então, os sistemas, ele vem a tecnologia, ela dá esse suporte, ela facilita, otimiza o tempo, que hoje o grande lance é o tempo, né? Então, que passa muito rápido. Mas vai naquele quesito, não adianta você não saber operar ou não saber do que aquele assunto se trata para você lançar aquela informação dentro de uma ferramenta, dentro da tecnologia. Você tem que ser detentor do conhecimento para entender, para você dar a instrução ali, você fazer as programações e poder trabalhar, utilizar aquela ferramenta a favor, né? Você como profissional. Então, é aquele lance, você precisa ir buscar o conhecimento. Então, por que a gente se tornou um escritório que foi buscar a obra em si? Eu acho que, assim,
a grande faculdade, o grande ensinamento, né, a obra é a prática. Então, dali ela traz o dia a dia uma outra visão. É onde a gente consegue trazer isso para o processo lá inicial, de criação, né, daquele projeto. E saber, ó, isso dá certo, isso não dá certo. Qual que é a prática no mercado? Hoje, o que a gente tem? Quais são as ferramentas adotadas, os sistemas construtivos? O que a indústria está colocando, né? Então, tanto na parte de infraestrutura, de estrutura em si, como também na parte dos acabamentos. Nem recentemente nós tivemos na Casa Cor, nas amostras de decoração e tudo mais. Então, isso são coisas importantes que vai agregar e trazer informações para os projetos e mostrar isso para os nossos clientes. E então, quando a gente fala, um cliente está buscando um projeto, não é só buscar, ele não está comprando simplesmente a planta, o projeto em si, e toda uma orientação, né? Principalmente aqueles que são marinheiros de primeira viagem. Quem já passou por obra, o que acontece é o seguinte, Gui, os clientes às vezes falam, como que funciona o processo de gestão, custo e tudo mais. Aqueles que já fizeram obra sozinho, optam e nem questionam o processo de gestão. Então, é muito mais suscetível, porque as contratações são separadas, né? Agora, aquele cliente que é de primeira viagem, que nunca não sabe o que é a tratativa da obra, o que é o mercado da construção civil, ele acaba ficando mais assim. Então, o que a gente sempre coloca? O nosso processo de desenvolvimento do projeto de arquitetura também se dá como se fosse uma consultoria do processo de executivo de obra, para o cliente estar a par ali. Quais são as etapas? Independente se a gente vai continuar fazendo o processo de gestão, do acompanhamento, ou o que for daquela obra, né? Mas pelo menos o cliente, quando o proprietário, ele está disposto a investir, fazer a construção, ele tem que, o casal ou quem for, tem que entrar dentro desse universo e buscar essas informações. Acho que as plataformas digitais, o podcast, que nem dessa forma, que vai trazer informação, então isso eu acho que é fundamental, é importante. Muito bem falado. E dentro desse cenário onde vocês estão inseridos, né, com clientes, executando projetos, vocês têm visto alguma transformação, têm observado alguma transformação no setor da arquitetura e construção nos últimos anos? Olha, do meu ponto de vista principal, o que eu percebo, né? Nós estamos falando aí se a gente colocar 2006, nós estamos falando aí de quase 20 anos, né? Então, lá atrás, logo no começo, eu sentia muito um preconceito sobre o que é arquitetura. Que a arquitetura era somente para pessoas ricas, para elite. Então, o grande entendimento sempre foi tinha essa visão mascarada do que a arquitetura é o glamour, é a beleza, é o bonito, é o sofisticado, é a tendência, e na verdade não é isso. Então, o que eu percebi? No decorrer desse tempo, as coisas começaram a mudar, e não é. É uma profissão tão importante, por exemplo, um médico, né? Que é o que é fundamental. Então, assim, quem vai construir, quem vai entrar numa reforma, quem vai adquirir algo, né, no imobiliário, o importante é você estar assessorado por um profissional técnico, né? Então, eu acho que isso eu senti que teve essa mudança. Então, falar assim, eu não tenho condições, porque não é o meu terreno, é menor, né? Imagina, a gente faz projetos de terrenos de 125 metros, de 140 metros, e a gente faz sobrados, né, com um padrão super bacana, né? Uma estética bonita, com um perfil super funcional, que tenha a salubridade, que é a ventilação, iluminação. Então, isso que é o importante, porque você construir bem e você construir mal, às vezes você construir mal, você gasta muito mais, né? E você chega lá no final, aquele investimento, porque sempre, por mais que seja uma moradia própria, para a família, para a pessoa, não deixa de ser um investimento, é um patrimônio. Então, quando você faz algo bem feito, você está agregando valor naquele imóvel. Então, é aí que é o grande lance, né? Então, esse processo, essa mentalidade hoje perante a sociedade, a população, que eu acho que vem mudando. Eu acho importante, cada vez mais, isso ir se modificando com o tempo. A arquitetura é para todos e é fundamental. Assim como a própria arquitetura em si, né? O perfil projetual, né, de 20 anos atrás não é o perfil projetual de hoje.
né? Se a gente olha um projeto, né, uma casa, uma fachada, mudou totalmente o que se desenvolvia há 20 anos atrás. Então, hoje, 10 as casas... anos, né? É, então, a gente tem uma estética, né, projetual, a estética em si da arquitetura já mudou bastante. E os próprios materiais que vêm sendo utilizados nessas novas arquiteturas, eles também refletem em como a própria construção civil tem evoluído, né? Se a gente pega, por exemplo, o steel frame, o wood frame, é um processo de execução, né? Um tipo de material né? que vem para a construção que é aplicado há mais de 20 anos fora, em outros países. E aqui no Brasil, ele começou a ser implantado agora, né? Mas, ao mesmo tempo que ele começou a ser implantado agora, a gente percebe, por exemplo, que a gente tem o sistema de drywall, né, que é um tipo de divisória que no Brasil já vem aí há um bom tempo sendo aplicado também, né, e que se assemelha muito. Então, às vezes as pessoas elas não têm essa visão que o steel frame é o sistema de drywall, claro que com um sistema estrutural mais aprimorado, né? A gente tirando a vedação, passando para a própria estruturação da construção. Fora outros materiais. Então, a gente tinha antigamente o forro de madeira, hoje a gente tem a madeira ecológica, a gente tem o próprio sistema de PVC que imita madeira para forro, né? Sistema de alumínio que imita madeira também, né? Então a gente tem N materiais que há 20 anos atrás, há 10, 5 anos atrás não existia, né? Não era aplicado na construção. Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Como essas tecnologias, esses recursos que você acabou de enumerar aí, eles impactaram a estratégia da AJR hoje, seja no tipo de projeto ou na tecnologia construtiva que vocês optam, ou até no modelo de negócio de vocês. Essas novas tecnologias, esses novos recursos, eles impactaram de alguma forma a estratégia da AJR? Eu prefiro falar que essas novas tecnologias possibilitaram que a gente produzisse outros tipos de projeto, com outras características, né? Que ao mesmo tempo que eles entraram no mercado, né, a procura, né, dos clientes ainda são baixas, porque eles têm certo receio daquilo que não é padrão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta inserir nos projetos e mostrar para o cliente que tem a possibilidade. E cada vez mais que a gente insere nas obras, né, o cliente, eles vão abraçando, porque eles começam a ver, né? Então, eu vi aquela proposta do forro de madeira, mas que material que vocês utilizaram? Né? Então, a partir do momento que a gente explica para aquele cliente que está numa mesa de reunião, né, informa para ele o processo de execução, como que é a manutenção, ele se sente mais seguro e passa a adotar aquele material que a gente está sugerindo, né? Mas é como se fosse uma sementinha, a gente vai plantando, né? Vai ensinando o cliente a trabalhar com esses materiais e com isso a nossa base projetual ela também vai evoluindo, tá? Legal, muito legal. E aqui a pergunta de perspectiva de futuro para vocês. Onde que vocês acreditam que a JR vai chegar nos próximos 2 anos? Existe alguma perspectiva de expansão de mercado, alguma nova carta de serviço, alguma nova frente de atuação? Pode falar, André. Nesse momento, o que a gente vem buscando, e a gente está se associando com algumas empresas na área de materiais de produtos para que são inseridos e aplicados na construção civil, para quê? Trazer viabilidades para os nossos clientes. Então, aquilo que o Lucas falou, né? A indústria, a cada ano, ela vem trazendo e vai tem os estudos, a tecnologia, os materiais vão se aprimorando, vão se surgindo novas possibilidades. Então, o que a gente veio buscando aí nesse último ano e meio, é poder estreitar laços com algumas empresas, né, da área da construção, por exemplo, de revestimentos, de mobiliário, né, fornecedores que têm um nome no mercado, que traz uma segurança, mas trazendo um custo-benefício para os nossos clientes, né? Então, a gente, como nós produzimos uma quantidade de projetos ali, um relativo, durante um ano,
uma quantidade por metro quadrado, né? Então, isso nos gerou um insight para esse quesito de fornecedores, de boas parcerias no mercado, né? E a ideia é a gente conseguir aí para esses próximos 2 anos, a gente expandir um pouquinho o raio da atuação. Hoje a gente está para a Zona Oeste, mas a ideia é a gente poder ir para o interior de São Paulo, né? Algumas regiões que a gente vem fazendo alguns estudos, né, Lucas? Para a gente, dentro Sim. dessa área de condomínios, né, do perfil que é a construção do escritório, para a gente poder aumentar esse raio aí de atuação. Até porque a gente fez uma avaliação, um estudo prévio, né? E como a gente falou lá no começo, a gente está muito aqui na região de Alphaville, da Granja Viana, e durante esses 15 anos de escritório, né? Essa é a região que a gente sempre atuou. É uma região que foi muito procurada. Mas agora a gente tem percebido que a grande massa das novas construções elas têm ido cada vez mais para o interior, né? O que antes as pessoas buscavam o interior somente para o lazer, para o descanso, agora cada vez mais as próprias indústrias, né? As empresas elas também têm migrado para o interior. Então cada vez mais a busca por profissionais no interior tem sido maior. Então, o escritório vem nesse processo aí dos próximos 2 anos, tentando também gerar uma presença no interior, principalmente de São Paulo, né, para cada vez mais a gente atuar, né, nessas regiões, né? Então, se a gente busca Itupeva, Itu, Vinhedo, Sorocaba, que já pode-se dizer que uma grande Estruturada. cidade, né, já totalmente estruturada, americana. Então, a gente tem buscado cada vez mais seguir para o interior, assim como os nossos clientes têm ido também. Bacana, muito, muito bacana mesmo. Eu acho que essa expansão você tem que sempre buscar expandir, né? Senão você acaba ficando para trás. E eu gostaria Sim. de perguntar para vocês, se vocês tivessem uma varinha mágica para resolver uma única barreira que está dominando o seu crescimento hoje, o que seria? E aí cada um de vocês pode me dar uma resposta se vocês quiserem. Vamos lá, uma varinha mágica para poder a gente buscar uma melhoria. É mais ou menos isso que você está Isso, querendo? para resolver um problema que hoje em dia você sente que está limitando o seu crescimento. E ele Sim. ia desaparecer de um dia para o outro. Eu digo para você que hoje o maior problema que a gente sempre pega é a mão de obra, né, principalmente interna, de empresa, né? A gente ter profissionais qualificados. Porque o profissional ele entende que o fato dele ter um diploma, né, o fato dele ter estudado, isso o torna já o conhecedor ali 100% daquilo que ele vai atuar. E não é, né? Então, se eu tivesse essa varinha mágica, hoje eu iria pedir profissionais qualificados para nos auxiliar e poder crescer mais. Muito bom. E Bom, agora vamos ver o que o André pensa, né? o meu é um pouquinho além, porque vai numa esfera total, e aí eu digo econômico-política dentro do país, porque a gente sabe, se a gente tem um país que está fluindo bem hoje, por exemplo, uma grande barreira que eu vejo é a dificuldade que está se tendo na liberação de financiamentos de construção civil, né? Então, isso é um impeditivo dentro do mercado, que é óbvio que a gente tem fases, e nesse período desses anos, né? Por exemplo, a gente passou por algumas crises de 2009, 2014, que foi o impeachment na época da Dilma, que também foi um processo que deu uma mexida na construção civil, né? Por exemplo, pandemia, por mais que foi um caos para muitos segmentos, para outros se surgiram outras novas possibilidades para a gente da construção. Foi uma área que a gente continuou trabalhando, trabalhamos muito bem, né? Graças a Deus conseguimos fluir. Mas hoje o que eu sinto é um quesito de políticas públicas, questão econômica. Então, trazer esse incentivo para a construção civil é um dos principais segmentos, setores da economia, o que move, né? Trabalho, dinheiro, indústria, né? Venda, os materiais e tudo mais.
e que tá um pouquinho ali ainda, a gente está num processo meio que mais retraído, vamos dizer, 2025 aí um ano que a gente sente, já passamos aí o primeiro semestre, engatamos o segundo, e a gente sentiu aí que foi um ano mais encolhido, né? A gente espera que isso venha a melhorar, então a gente sabe que quando flui, né, é injetado crédito, viabilidades, né? Então isso vai trazer para a população, porque todo mundo quer ter a sua casa própria, e quem já tem quer ter a casa bonita, é aquilo que o Lucas pontuou, a indústria vem e vai mudando, então a arquitetura de 10 anos atrás não é a mesma de hoje, é uma reforma de interiores, que o meu ponto de vista, eu vou um pouquinho além, lógico, o que o Lucas colocou é fundamental para dentro de um escritório, é se ter bons profissionais, boas parcerias, para você conseguir ter o crescimento, mas também tem essa influência externa, que a gente depende para poder a gente conseguir crescer dentro do nosso país e que tem tanta coisa para acontecer. É um país de tamanho continental, então tem muita área, são muitas coisas envolvidas. Então, o meu ponto principal é isso. Eu espero que a gente consiga ter uma melhora na nossa economia, nos tornarmos aí e a construção voltar aí com mais fôlego que precisa. Que bom. Tomara que você ache essa varinha mágica aí e consiga fazer. Essa está sendo. Lucas, André, muito obrigado pela participação aqui no podcast, por todos os insights valiosos que vocês compartilharam hoje. Nós chegamos ao fim deste episódio. Esse podcast ele é patrocinado pela Inevitable Flow. Nós ajudamos empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados para seus projetos, utilizando soluções inteligentes de IA. Se você quiser agendar uma consulta gratuita para saber mais, clica no link da descrição do episódio e até a próxima.